Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 25, sob o título A República Liberal Populista, o período da história do Brasil que vai entre 1945 até 1964. Portanto, esse período é chamado de República Liberal porque o Brasil acabava de findar a ditadura de Vargas, o Estado Novo. E a partir de agora começa uma república de caráter mais liberal, com mais garantias aos cidadãos e também chamada de populista porque os presidentes fizeram um esforço em adotar a política populista de aproximação das massas, assim como Getúlio Vargas. Esse conteúdo você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 178. Vamos nessa então? Então, o primeiro presidente da República Liberal Populista é o general Eurico Gaspar Dutra, eleito em 1945 para um mandato de 5 anos que se estendeu até 1950. O que é importante de Dutra? Primeiro, que ele elaborou a Constituição de 1946, de caráter liberal, trazendo de volta todas as garantias dos cidadãos, como o direito de ir e vir, a liberdade de expressão. Dutra também é o responsável pelo Plano SALT. SALT era uma sigla onde ele elencava os 4 setores que teriam mais investimentos do governo: saúde, alimentação, transporte e energia. Portanto, SALT. O plano em si não foi um sucesso, mas pelo menos 2 obras foram importantes do Plano SALT. A duplicação da rodovia Rio-São Paulo e a construção da CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para produzir e distribuir energia por todo o Nordeste. O Dutra, que com ele começou no campo geopolítico mundial a Guerra Fria, a disputa entre os Estados Unidos capitalistas contra a União Soviética socialista. O mundo assumiu a característica bipolar. Todos os países tiveram que tomar uma decisão, ou apoiar os Estados Unidos capitalistas ou a União Soviética socialista. E Dutra, na condição de presidente do Brasil, não teve dúvidas. Declarou apoio aos Estados Unidos capitalistas e rompeu relações diplomáticas com a União Soviética a partir de 1945, no início da Guerra Fria. Em 1950 foram realizadas eleições presidenciais e Getúlio Vargas é eleito. Ele vence o brigadeiro Eduardo Gomes e volta ao poder nos braços do povo. Nesse retorno ao poder, Vargas retoma sua política trabalhista, protecionista. Vargas cria a Petrobras, dobra o salário mínimo e gera muita insistência da oposição. Os empresários não gostam dessas práticas trabalhistas de Vargas de agradar a classe operária, como dobrar o salário mínimo. Então muitos empresários nacionais e estrangeiros começam a fazer uma forte oposição a Vargas. Essa oposição era encabeçada por um jornalista, líder de um partido de oposição, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era jornalista no Rio, a capital, e era líder de um partido político, a UDN, que fazia oposição ao partido do Vargas, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. O Carlos Lacerda atacava Vargas diariamente em seu jornal. E o Carlos Lacerda terminou sofrendo um atentado a balas, da qual ele saiu ileso. O problema é que o seu segurança particular, o Major Rubens Vaz, foi morto nesse atentado e toda a sociedade, a oposição, atrelou esse atentado a Getúlio Vargas. Vocês imaginem, o maior opositor do governo sofre uma emboscada, um atentado a balas. Ele escapa. Mas como ele fazia oposição a Vargas, todas as suspeitas recaíam sobre o presidente. Vargas negou qualquer envolvimento com o atentado ao jornalista, seu opositor Carlos Lacerda. Mas a pressão foi tão grande contra ele que, infelizmente, ele terminou cometendo suicídio. Vargas cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954. Antes de atirar contra o próprio peito, lá no Palácio do Governo, no Rio, Palácio do Catete, Vargas escreveu uma carta-testamento se despedindo do povo brasileiro, contando sua trajetória política. Lembrando que esse atentado que foi promovido contra Carlos Lacerda ficou conhecido como o crime da Rua Toneleiros, porque aconteceu na Rua Toneleiros, no Rio, a rua onde o jornalista Carlos Lacerda residia. Nunca a história provou realmente uma relação entre Getúlio Vargas e o atentado contra Carlos Lacerda. O fato é que tudo levava a crer que era ele e ele terminou não suportando a pressão da oposição e se matando. Com o suicídio de Vargas, quem conclui o último ano de mandato é o seu vice, o Café Filho. E o Café Filho, em 55, realiza eleições das quais Juscelino Kubitschek é eleito. E quase não foi empossado. Houve uma manobra no Rio de Janeiro para impedir a posse de Juscelino, organizada pelo presidente da Câmara, Carlos Luiz. Só que o general Lott do Exército percebeu essa manobra, retirou Carlos Luiz e providenciou a posse de Juscelino Kubitschek. Juscelino assumiu em 55 e governou até 1960. Ele adotou um projeto desenvolvimentista para o Brasil, o Plano de Metas.
50 anos de progresso em 5 de governo. Atraiu várias empresas multinacionais para o Brasil, com destaque para o setor automotivo. As grandes empresas de automóveis chegaram no Brasil entre 55 e 60 no governo do Juscelino. Criou toda uma estrutura, rodovias, para receber essas fábricas. E Juscelino tinha como meta-síntese transferir a capital do Rio para o Planalto Central. Ele ordenou a construção da nova capital federal, Brasília. Brasília, que era um empreendimento de um urbanista, Lúcio Costa, e do arquiteto Oscar Niemeyer, e que foi inaugurado no feriado de 21 de abril de 1960 para ser a nova capital do Brasil. Lá, inclusive, tem o Memorial JK, que faz alusão ao presidente Juscelino, que ordenou a construção da nova capital. Depois de Juscelino, em 60, houveram eleições presidenciais e quem venceu foi o então governador de São Paulo, Jânio Quadros. Jânio Quadros, que era bastante populista e no centro da Guerra Fria, ele adotou uma política externa independente. Se reaproximou da União Soviética. Vocês lembram que Dutra havia rompido relações com a União Soviética. Ele contrariou os Estados Unidos, o Jânio Quadros, se aproximou da União Soviética e por conta disso sofreu várias perseguições e terminou renunciando no primeiro ano de mandato. Quem assumiu foi o seu vice, João Goulart, a partir de uma manobra política que estabeleceu parlamentarismo no Brasil. Ou seja, João Goulart assumiu em 61, mas quem mandava eram os primeiros ministros, era o chefe do parlamento. Em 63, João Goulart organizou um plebiscito onde o povo pediu a volta do presidencialismo. E aí sim, ele passou a governar de fato. A partir do momento que ele passa a governar, ele idealiza as reformas de base no Rio de Janeiro e no Brasil. A ideia das reformas de base era fazer reforma agrária e distribuir terra para todos os camponeses, para todos os pobres. No Rio de Janeiro, que era a cerne, embora não fosse mais a capital, mas era a cerne da política, ele realizou o Comício da Central do Brasil, com 100 mil pessoas. Nesse comício, dia 13 de março de 1964, João Goulart assinou as primeiras leis de reforma agrária. 6 dias depois, em 19 de março, a classe média alta do estado de São Paulo organizou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. 200 mil pessoas criticando o ato do presidente da Central do Brasil de assinar as leis de reforma agrária. João Goulart estava sendo acusado de aproximação com o comunismo. Por conta disso, ele precisava ser retirado do cargo. Dia 31 de março de 64, um golpe militar derrubou João Goulart, que ele foi preso, exilado do país, ele foi expulso e os militares assumiram a partir de então. Começa o regime militar, que vai de 64 até 85 e que é o assunto da nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá.